E fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Hoje com grandes notícias referentes ao Corinthians, venho trazer notícias de jogadores que não vai jogar o jogo de amanhã, contratações que o Corinthians vai contratar de jogadores aí e tudo mais. Se você não é inscrito em nosso canal, sejam todos muito bem-vindos, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e coloque na opção todas, fechou? Então, bora direto para as notícias, que hoje a gente tem aí muitas notícias referentes ao Corinthians. Bom, o Corinthians conta com dois jogadores que não vai estar sendo relacionados para o duelo amanhã contra o América de Cali, que seria pela Sul-Americana. O Corinthians divulgou neste domingo, recentemente ontem, a lista de relacionados para o confronto diante do time na Sul-Americana, com a ausência de jogadores titulares, isso mesmo. Os novos desfalques, né, que estão aí dentro do Corinthians é o Igor Coronado, que é um dos jogadores que estão como titular dentro do Corinthians, e o Memphis Depay, isso mesmo. Infelizmente o Memphis Depay, nesse jogo que seria muito importante, não vão conseguir no caso, estar jogando. O meia sofreu um trauma no ombro esquerdo, né? O Igor Coronado, enquanto o atacante holandês, que seria o Depay, teve um trauma no tornozelo direito, ambos no primeiro tempo. A dupla permanecerá em São Paulo ao lado de outros nomes no departamento médico. O Memphis, inclusive, né, gerou aí e ganhou uma preocupação do executivo de futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado. Notícias que vem saindo então, né, e que saiu é que infelizmente então o Depay não vai estar indo para esse jogo. Logo após o jogo, o profissional da diretoria comentou sobre o tornozelo inchado do holandês e também foi destacado pelo jogador nas redes sociais, né, e que haveria uma reavaliação para entender um pouco mais sobre a situação então do jogador. Então, infelizmente, Memphis Depay não está no jogo do Corinthians, não vai estar no jogo do Corinthians amanhã e pode ser que ele fique até mais tempo. Então, a gente precisa ver ainda a reavaliação para entender a gravidade do problema. Então, infelizmente, o Depay, né, não vai poder jogar o jogo de amanhã. Já vou pedindo também para vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários quanto que você acha que vai ser o jogo de amanhã pela Sul-Americana, fechou? Já deixa aí o seu palpite pra gente estar aí trocando essas ideias e também ver aí quem vai acertar, ok? Agora eu vou estar passando com notícias referentes a contratações. Bom, o Corinthians segue muito atento dentro do mercado da bola para fazer grandes contratações e, óbvio, estar reforçando o seu elenco para os campeonatos que tem, até porque tem grandes campeonatos pela frente. A situação do Corinthians não é uma das melhores e dificultou que a diretoria consegue preencher as lacunas, né, e enxergar no plantel desde o início do ano para contratar grandes jogadores. E aí, até o momento, fez apenas uma contratação. Inicialmente, o plano do Corinthians é tentar proporcionar mais minutos para outros jogadores e, óbvio, estar esperando para contratar outros atletas. Notícias que vêm saindo é que o Corinthians pode contratar um grande jogador por empréstimo. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o atacante Gustavo Mantuan do Zenit, né, avalia o seu retorno para o futebol brasileiro, segundo informação de Marcelo Belo Júnior. Isso mesmo, o jornalista divulgou, né, uma apuração inicial que o staff do atleta estaria disposto a buscar ao menos uma transferência por empréstimo de 1 ano. Posteriormente, ele afirmou que conversou com o cria do Terrão, que afirmou estar um pouco feliz na Rússia, mas por algumas questões aí, ele acabou dizendo que realmente gostaria de voltar para o Corinthians e para o futebol brasileiro, e acabou admitindo também que teve até algumas ofertas que fez o atleta estar então vindo para o futebol brasileiro. Recentemente ele foi, no caso, oferecido ao Corinthians em 2024, infelizmente por conta do salário, o Corinthians não conseguiu repatriar o jogador, mas notícias que vêm saindo agora é que realmente o Corinthians quer contratar ele e que ele já está conversando com o Corinthians para poder então, no caso, ir para o Timão, visto por muitos jogadores aí dentro do mercado e claro também com muitos minutos, né, recentemente no Corinthians quando atuava. Ele é um atacante de velocidade e com força.
O Mantuan tem brilhado no Zenit como lateral esquerdo, lateral direito. E ele tem sido também predominante utilizado na equipe na defesa. Mas como o forte, com a forte participação ofensiva na atual temporada. Então é um cara que está jogando bastante, está sendo muito ofensivo, vem ajudando muito, né, a equipe do Zenit. E tudo que indica então é que realmente o atleta não quer ficar lá e obviamente já quer ir para outro clube. O Corinthians está precisando de novos jogadores e aí o Corinthians poderia contratar ele, até porque ele joga na lateral direita, joga como atacante, seria muito versátil. Então nas duas posições que o Corinthians precisasse para colocar o jogador, ele poderia atender tranquilamente e assim reforçar mais ainda a equipe do Corinthians. Então o Corinthians segue atento dentro do mercado da bola e vai fazer essa contratação. Então as partes já estão aí talvez até conversando e tudo que indica é que pode ser anunciado aí nas próximas semanas. Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham da contratação então desse atleta aí para o Corinthians, fechou? Agora a gente vai estar passando com outras notícias referentes também à contratação. Bom, o Corinthians está de olho no mercado para contratar jogadores na defensiva, mas obviamente também está muito atento para contratar atacantes ofensivos. Isso mesmo, atacantes e obviamente jogadores ofensivos. E o Corinthians está perto de repatriar mais um jogador fora. Então esse jogador recentemente que a gente conversou aqui no vídeo, né, que seria o Mantuan. Notícias que vem saindo é que o Corinthians quer contratar um novo atacante, até porque também o Thales Magno está em processo de renovação. O Corinthians vai precisar desembolsar uma quantia muito alta e talvez o Corinthians não vai conseguir, até porque o Corinthians enfrenta grandes problemas seríssimos sobre, falando, né, financeiramente. Então, o Corinthians tem alguns atacantes ali que o Corinthians quer contratar para substituir ou até mesmo renovando com o Thales, tendo mais um atacante que seria, no caso, o Pedrinho. Isso mesmo. Notícias que vem saindo é que o atleta quer voltar para o futebol brasileiro e o Corinthians estaria negociando a contratação do atleta. Atualmente, ele tem seus 26 anos, tem 19 jogos pelo campeonato ucraniano, tem aí 4 assistências e 1 gol. Atualmente, o atleta não está tanto feliz lá na Ucrânia e notícias que saem é que ele gostaria de recuperar o seu grande futebol, obviamente aqui no Brasil, e o Corinthians era um dos times que estaria interessado para contratar então o atleta. É um jogador que é cria da base, né, do Timão aí, né, e obviamente ele teve a sua ascensão dentro do futebol brasileiro e depois foi vendido para o Shakhtar Donetsk, aonde o Corinthians ganhou mais de 100 milhões de reais aí com a venda do atacante. Então o Pedrinho aí, que tem seus 26 anos, já jogou também no futebol brasileiro depois do Corinthians, que foi no Atlético Mineiro, no qual recentemente ele estava ainda atuando, só que não teve tantas oportunidades. Ele teve 58 jogos ali, mas claro, a maioria entrando como reserva. Então é um atacante que quer voltar para o futebol brasileiro. O Corinthians precisa contratar novos jogadores e aí ele cairia como uma luva para estar vindo para o Timão. Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que o Pedrinho seria uma grande contratação? Na minha opinião, sim, até porque ele pode voltar ainda, recuperar o seu futebol. O jogador é novo, tem 26 anos, é um atacante que sabe finalizar bem, é muito veloz, dribla bastante, né? Sempre foi conhecido pelos seus dribles e obviamente ele estando em um círculo diferente, né, respirando novos ares, o atleta poderia sim estar aí jogando melhor e claro, desempenhando o seu melhor futebol e claro, ajudando o Corinthians nesse ano que tem Copa do Brasil, Brasileirão, né, Sul-Americana e assim por diante, fechou? Então deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e coloque na opção todas, fechou? Muito obrigado a todo mundo e até as próximas notícias.